Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Nós vamos iniciar aí nossa aula de português, tá bom? Eu deixei lá na ficha para vocês que na nossa aula de português da semana, nosso conteúdo vai ser interpretação de texto e também gramática, tá bom? A interpretação de texto de vocês está lá na página 289 e 290, que é um texto, né? Mangá, entendeu? Vamos entender aí o que é um texto mangá, tá? Olha só, é a história em quadrinhos japonesa chamado de mangás. Ou seja, textos mangás são histórias em quadrinhos, tá? Elas são lidas de trás para frente, então ela lê de uma forma diferente. Elas são lidas de trás para frente. Lá na página 290 você vai ler de trás para frente. E também você vai ler aí da direita para esquerda, tá? Existem mangás para todas as faixas etárias de idade, tá bom? Desde crianças até adultos. E sobre temas variados, além do humoristas, tá? Humorístico. Os mangás, eles são lidos atualmente por mais de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo. Olha que legal, né? Um texto bastante diferente, lido de trás para frente e da direita para a esquerda. Então, você vai fazer a leitura desse texto e a interpretação, tá? E eu pedi também para vocês, lá na ficha, escolher uma parte do texto, ler para mim, gravar um videozinho ou um áudio e enviar no meu privado. Coloquei a data lá, tudo certinho, tá? E vocês também vão fazer uma pesquisa aí desse gênero textual mangá, tá bom? Vai escolher um texto aí, vai me contar, né, sobre o que fala a história, vai me trazer informações aí a respeito do que você escolheu nessa pesquisa em relação aos tipos de texto mangá desse gênero textual, tá bom? Então a interpretação, pessoal, desse texto vai ser na página 191 até a página 192. Pessoal, já a nossa gramática, tá? Tá na página 293. Vai ser sobre locução verbal, mas o que será que seria locução verbal? É o encontro de dois verbos com o valor de apenas um. Geralmente, um verbo significativo, chamado de principal, e um verbo auxiliar. Exemplo aqui para vocês, né? De locução verbal. Para ser uma locução verbal, nós temos que ter mais de um verbo. Observe aqui nessa frase. Ela vai chegar mais tarde. Nós temos o quê? Dois verbos, que é o verbo vai e o verbo chegar. Então, aqui nós temos uma locução verbal, né? Porque tem mais de dois verbos, tá bom? Nesse segundo exemplo, ela chegará mais tarde. Nós não temos uma locução. Por quê? Porque só tem um verbo, né? Que foi substituído aí o vai por chegará. Para vocês entenderem. O primeiro verbo sempre vai ser o verbo auxiliar. O segundo verbo sempre vai ser o verbo principal, tá? E aqui fala o seguinte: nesses encontros, as flexões de tempo, número e pessoa só ocorrem com os verbos auxiliares, que são o primeiro verbo que aparece, tá? Na frase. O verbo principal fica na forma nominal. Quais são as formas nominal? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Olha só, nosso segundo verbo, a forma nominal, que é chegar, tá? Na forma nominal infinitivo. Lembra aí dos infinitivos que terminam com ar, ir? Então, chegar aí tá no verbo infinitivo na primeira pessoa, não é verdade? Então, pessoal, corrigindo, não é na primeira pessoa, na primeira conjugação, tá? Olha só, coloquei aqui as formas nominais para que vocês possam relembrar e não sentir dificuldade, tá bom? Coloquei alguns exemplos para vocês. No infinitivo, são os verbos terminados em ar, ir, né? Que é na primeira, segunda e terceira conjugação. Como, por exemplo, a palavra amar, correr, partir. No gerúndio, gente, é terminado em indo, como, por exemplo, amando, estudando e assim por diante. Já no particípio, tá, gente, elas dão a ideia aí da frase terminada, como, por exemplo, aí, ido e ado. Exemplo, amado, partido, ido, tá bom? Olha só, atividade referente à gramática que vocês vão fazer para mim, tá na página 294 até a página 296. A número 1 da página 294 tá assim: substitua os verbos destacados por locuções
verbais. Então, o verbo aí que tá em negrito não é uma locução verbal, porque lembra que eu falei para vocês quando tem a partir de 2 verbos, que já é uma locução verbal? Então, aí só tem um verbo, você vai substituir por locução verbal. Exemplo aí na letra A. Perguntei sobre você quase agora. Como que seria uma locução verbal? Eu teria que ter aí, né? Praticamente aí 2 verbos, né? Que ficaria aí. Estava perguntando sobre você quase agora. E assim por diante, tá? Na 2, você vai marcar a locução verbal em destaque, né? E não pode ser substituída por apenas um verbo, tá? Assim, em qual das frases a locução verbal em destaque não pode ser substituída por apenas um verbo? Você vai marcar o X para mim, tá bom? Na 3, você vai substituir as locuções verbais destacadas por verbos, né? Aqui na 3, ela já tem a locução verbal, então você vai fazer o contrário, vai substituir por verbo. Por exemplo, aí na letra A, no próximo mês eu vou viajar com uns amigos. Como que ficaria? No próximo mês, viajarei, né? Com apenas um verbo. Já na 4, você vai circular aí o verbo principal de cada frase. Lembra que eu falei para vocês que o verbo principal aí é sempre aí o segundo, né? Ou o terceiro, dependendo da quantidade de verbo que tem na frase, tá? O verbo auxiliar é sempre o primeiro verbo. Na número 5, tá assim, circule nas locuções verbais os verbos auxiliares e sublinhe os principais e classifique as suas formas nominais. Lembra aí dos auxiliares, que é sempre os primeiros, e os principais é sempre aí o segundo verbo. E vai classificar nas formas nominais. Quais seriam as formas nominais? É que eu expliquei para vocês, né? Infinitivo, particípio, gerúndio. Exemplo aí na letra A. Ninguém poderia sair antes de terminar o espetáculo. Então, vamos lá. O primeiro verbo é qual? Você vai circular para mim o verbo auxiliar, que é sempre o primeiro verbo. E vai sublinhar aí o verbo principal, que no caso seria sair. A gente vai ver as formas nominais no segundo verbo, né? No verbo principal, que é a palavra sair. A palavra sair aí, ela tá no verbo infinitivo, particípio ou gerúndio? Sair, termina com ir, né? Então, no infinitivo, tá? Em todos você vai fazer assim pra mim. Na 6, você vai transformar as formas simples dos verbos destacados em locuções verbais. Então, tá só o verbo normal. Mas, por exemplo, na letra A, você não conta toda a verdade, né? Eu quero transformar em uma locução verbais, né? Com mais aí de um verbo, né? De 2 verbos pra frente. Então, vai ficar como? Você não está contando a verdade. Então, é muito simples essa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando por aqui também, tá? Um grande beijo, pessoal, e até a próxima aula.